A nossa conversa hoje vai abordar casa de apostas. São tantas aqui no Brasil e eu pedi a gentileza da participação do César Esponquiado e do Ricardo Monteiro, que dirigem a Tunat, que é uma empresa importante de inteligência de mídia, e eles têm uma visão geral de todo esse mercado no país. É um segmento, eu repito, extremamente importante, que veio para ficar, e na medida que o tempo passa, a gente vai conhecendo melhor como é que isso funciona. Esse é um setor que nós observamos nos últimos tempos que tem faturado bilhões e teve nos últimos anos milhares de inserções nas mais diversas plataformas. Então, eu pergunto para o Ricardo e para o César, aquele que quiser começar a falar sobre isso, é exatamente assim que a coisa está acontecendo no Brasil? Vamos lá. Bom, acho que todo mundo já tem uma boa ideia do que é mídia no Brasil, né? Nós temos aí um investimento entre 23 e 24 bi total, e as casas de aposta elas têm crescido muito. Hoje elas representam por volta de uns 3% sobre o faturamento total aí de mídia. É bastante significativo. Muitos setores não chegam nem perto disso. Entendi. Pode concluir, Ricardo. No ano passado, nós contamos 57 casas de aposta anunciando nos veículos principais de televisão aberta, paga, rádio, né? Fora aquelas que fazem online. Então, nós vamos ter centenas de empresas aí batalhando pelas mesmas pessoas. É um volume de dinheiro muito grande. Quantas casas de apostas, hoje, pelo menos, existem no Brasil? Eu sei que de vários tamanhos, né? As maiores, as intermediárias, as menores. Quantas casas? O número exato eu não sei. Não existe nada registrado sobre o número total, embora depois da lei, obrigatoriamente, qualquer casa de apostas tenha que ter em solo nacional um representante. Mas não vimos isso, mas estamos falando aí de várias centenas. Realmente é um segmento enorme. Uma outra coisa, vocês que trabalham com mídia, essas casas de apostas, ou pelo menos o grupo de casa de apostas, esse grupo está preocupado em transmitir seriedade. Eu sei que é uma luta, porque as pessoas, tem manipulação, não tem. Nas mensagens publicitárias, eles se preocupam em vender isso, que, olha, é um segmento que prima pela lisura, pela seriedade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O segmento ele vende a oportunidade, que não é diferente das apostas que nós temos, acho que desde que éramos crianças, e você apostava na loteria. Não é diferente disso. O que acontece é que é muito mais dinâmico. Então, ao longo de um jogo, você tem milhares de tipos de apostas em momentos diferentes, com chances diferentes. O que acontece é que os próprios canais de televisão, por exemplo, eles fazem a curadoria do conteúdo que vai para o ar. Então, se um conteúdo inadequado for para o ar, aquilo é julgado e existe, sim, a chance de ter um processo em cima. Então, existe uma curadoria de todo aquele conteúdo que vai para o ar, especialmente na televisão. E aquela frase-chave no final. Jogue com responsabilidade, aposte com responsabilidade. Aliás, eu sei disso porque eu falo isso aqui quando anuncio uma das casas de apostas que patrocinam na Jovem Pan. Essa mensagem parece que é a padrão, né? É obrigatória. Você não faz sem isso, né? Da mesma maneira que você tem para medicamentos e outras categorias, cada categoria tem as suas regras, você é obrigado a colocar aquilo. Mas a gente está acostumado a ver que alguns colocam bem rapidinho, outros colocam na letra menor, você tem padrões. Alguns podem escolher pelo padrão mínimo, outros podem escolher reforçar aquilo. Para ganhar tempo, aumenta a rotação. É isso. Se você não prestar atenção, você não sabe o que está falando. Você está brincando, mas em rádio isso é muito comum. Sem dúvida, é verdade. Um comercial de 30 ser passado em 28. Quando vai para 33, o cara já dá no finalzinho, que para eles não é muito importante, aumenta um pouquinho a rotação. Qual é o público, de uma maneira geral, né, que as casas de apostas buscam, a faixa etária? Tem uma visão já sobre isso, ô César? Sim.
Eu estive estudando, a gente, na Tuned, nós estamos criando algumas soluções para o mercado de bet. Então, eu fiz uma imersão, né, nesse mercado para poder entender um pouquinho, né, como é que é o consumo disso, quem consome, como consome, onde consome. E o público majoritariamente é jovem. 33% dos apostadores, eles têm até 24 anos. É bem jovem o público que consome. Bem jovem. Bem jovem. Os mais idosos não embarcam? Até embarcam, mas assim, o foco realmente está no público jovem. Assim, eles têm bastante penetração nesse público, eles já viram que é onde conseguem crescer, né? E outra coisa, eles estão pegando alguém ali novo, né? Que pode ser um cliente por muitos anos deles, né? Então, É verdade. Fica eles apaixonado. E em cima disso, há um estudo do Ministério da Fazenda que cerca de quase 2% da população brasileira tem, de alguma maneira, compulsão por jogos. Tá? 2% não é um número pequeno, isso pode aumentar. Você entende que as casas de apostas se preocupam com isso? O que vocês sentem na relação que tem com elas? olha, como eu disse, a gente tem uma relação aí mais comercial com elas. Nós temos soluções para esse mercado voltados para o mercado publicitário, mas assim, pelo que a gente acompanha, que a gente lê, assim, é algo que vai ter que entrar agora na pauta deles, a questão da saúde mental também, né? Então, começam a sair estudos, porque era um negócio muito novo, então não tinha muito estudo sobre pessoas viciando em jogo, perdendo tudo, e agora estão começando a sair bastante notícias em relação a isso, né? E na regulamentação, acho que, se não me engano, consta ali quanto que do dinheiro que vai entrar para o governo, que eles vão cobrar aí para a entrada, né, dessas empresas, aqueles impostos, o quanto que eles destinam para a saúde. É muito pouco. O governo destina, se não me engano, em torno de 2, 3% no máximo dos recursos que ele captura dessas casas de apostas. E eles vão ter que pensar nisso, tentar também trabalhar um pouco mais esse lado, porque realmente pode ser algo que pode dar um problema para eles aí, em questão até de margem das marcas, né? Um assunto que tem ocupado nos últimos tempos essa luta toda aí, gente denunciando, manipulação de resultados. E ficou muito claro, pelo menos para muita gente, eu acho que para quase a totalidade, que nesse caso específico, as casas de apostas são vítimas. Porque se quebrar a banca, um abraço. Tá? Então, elas se preocupam com isso. Por exemplo, tem algum sistema que, olha, o Nogueirópolis está jogando e alguém apostou 5 milhões, por exemplo. Isso chama atenção, as autoridades são informadas. O que vocês sabem ou podem falar sobre isso? Bom, eu vou falar o que eu sei, eu não sei se o Ricardo tem mais alguma informação. Sim, eles têm avançados sistemas de tecnologia de inteligência artificial, e ele detecta, então esses sistemas, eles detectam padrões fora, assim, os outliers que chama, né? Olha, isso aqui tem algo fora do normal em volume de apostas para este jogo, porque eles têm um volume cavalar de dados de apostas, né, de muitos anos, não só do Brasil, isso vem lá de trás, da Inglaterra, né, de muitos anos atrás. Então, esses sistemas são capazes de detectar anomalias. Então, detectando uma anomalia, eles têm sistemas para bloquear, inclusive, as apostas daquele jogo. Eles falam, ó, esse jogo aqui está sob suspeita, não vamos liberar as apostas para ele. Então, tem sim, e é bem avançado esse sistema deles. O Ricardo, a preferência das casas de apostas são as emissoras de televisão? Não interessa saber A ou B, mas emissoras de televisão, YouTube, demais plataformas, o que elas optam? Elas utilizam todas as plataformas, mas se a gente lembrar que a gente está falando com jovens, né, iminentemente, embora você vá cobrir muita gente, Claro. Você não vai olhar apenas as capitais, como São Paulo e Rio de Janeiro, você está olhando o país, e você tem muitos campeonatos por aí. Então, é natural que elas também utilizem a televisão. E a televisão, ela é, na verdade, o grosso do investimento do mercado nacional inteiro. Então, sim, né, uma grande parte vai para a televisão. Mas o mais importante é o porquê disso, né? Porque como é difícil para esse jovem de hoje entender uma mensagem, né, seja ela publicitária ou não, porque o nível de educação ele está muito baixo, tem gente saindo de faculdade que mal consegue escrever.
Então, você precisa de um vídeo para conseguir transferir isso, a imagem e o som. A rádio consegue uma parte com o som, mas o vídeo ele está na televisão e ele está online. Só que o vídeo online ele é mais custoso, ele precisa de banda, então nem todo mundo tem acesso a isso. A televisão é gratuita, então conforme você sai do grande mercado, onde você tem o Wi-Fi gratuito em muitos lugares, a televisão ela tem uma penetração com capacidade de conversão bem maior por causa do vídeo. Há inúmeras possibilidades para apostar, né? A gente já sabe que escanteios, faltas, cartões, então a gente sabe de tudo isso. É muito interessante porque eu tenho convivido muito com jovens, né? Por motivos óbvios, né? E aí eu noto que eles, em muitos momentos, eles esquecem os grandes campeonatos e apostam, por exemplo, num jogo que está acontecendo lá no interior da Colômbia, por exemplo. Né? Isso é um padrão muito interessante que as pessoas busquem jogos em países distantes ou campeonatos menos expressivos, porque acham que tem mais chance de ganhar. Vão naquela brincadeira de que, olha, não sei, não conheço nenhum dos dois, vai ganhar o time do César. Pronto. Mas dizem que o time do Ricardo é melhor, mas vai dar zebra. E jogas e não vai ficar com raiva se perder. Como é que vocês avaliam isso? Faz parte também? Sim, a aposta, a aposta esportiva, ela não é considerada uma jogatina, né? Porque a pessoa, teoricamente, ela precisa aprender sobre aquilo, ela tem que estudar, ela tem que entender do esporte que ela está apostando, né? Para não virar ali apenas uma roleta, né? Que é uma jogatina, um jogo de azar. Não é o caso. É uma ciência. Se você se dedicar a isso, pode ser que você realmente consiga se dar bem apostando. Mas o que tem muito, que a gente percebe, são grupos, são pessoas que se vendem como especialistas, que criam grupos e cobram por participar desses grupos que eles chamam, que dão os sinais que eles chamam. Então eles falam assim, ó, esse jogo aqui, o time do Bolívar está pagando tanto, vale a pena apostar, porque essa odd está pagando mais alto do que em outras casas, esse jogo vale a pena. E aí essas pessoas elas seguem essas pessoas que definem essas apostas. Como não tem, a pessoa não tem uma informação, fica até contente de ter encontrado alguém que falou alguma coisa a respeito daquele jogo, é isso? Exatamente, tem muito disso no meio de apostas. Eles não entendem muito, muitas pessoas não se dedicam àquilo. Tem gente que se dedica e vive disso, de estudar os jogos, Claro. entender os scouts, as estatísticas, aplicar ali os modelos, né, de IA, enfim. Tem gente que se dedica a isso para poder realmente tornar isso uma ciência e ganhar dinheiro com isso. Outras, elas não fazem isso, elas vão e compram, então, de quem supostamente entende do assunto. Então, por isso que tem muita gente, às vezes, apostando num jogo lá que a pessoa não sabe nem quem joga. Você é um especialista nisso, então você pode prestar serviços, né? Para aquele iniciante, ele tem que observar o quê? A situação do time no campeonato, a classificação, os jogadores, o aniversário. Como é que pode ser feita essa avaliação para, talvez, ter um pouco mais de chance em acertar um resultado? Olha só, tem uma estatística muito interessante no mercado de bet, e eu validei isso, teve um evento de empresas de bet, a gente validou essa informação aí na outra semana, que é 80% do que rola de apostas nos jogos de futebol é durante o jogo. Antes do jogo, para adivinhar placar, por exemplo, é só 20%. Ah, tá. Então, assim, durante o jogo é que rolam, assim, é o volume cavalar de apostas e onde estão as grandes oportunidades de quem realmente entende. Porque durante o jogo ele vai se configurando de um jeito O cenário fica mais nítido, exato, né? fica mais claro. Às vezes você espera lá que o Flamengo vai golear o Brasiliense na Copa do Brasil e mete as apostas lá, e quando vê, o time está em outra, tá focado lá na Libertadores, não entraram, né, com aquela gana toda. E aí, durante o jogo, você começa a ver umas oportunidades ali de apostas diferentes. Então, existem já empresas que estão trabalhando fortemente de fazer essas análises em tempo real, gerando, então, assim, com algoritmos de IA, de inteligência artificial, gerando com uma precisão bem alta qual a porcentagem do time da casa do mandante fazer o gol, o próximo gol, qual que é a porcentagem do outro time fazer. E ali você consegue ter mesmo realmente mais... certeza você nunca vai ter, né? Mas ficar mais próximo do que realmente vai acontecer.
Você citou a Brasiliense, eu sou obrigado a colocar isso aqui para vocês. O Ricardo está sorrindo, acho que ele já sabe o que eu vou falar, né? Quer dizer, é impressionante o que aconteceu, né? Quer dizer, o Paulo Roberto de Santos, que é um técnico conhecido, né? Ele trabalhou muito tempo no São Bento de Sorocaba, em clubes aqui de São Paulo. Ele faz um trabalho bom, costuma salvar clubes de rebaixamento, e aqueles que são mais frágeis melhoram. Ele é um bom técnico. E aí discutiu com o ex-senador Luiz Estevam no intervalo, que o Luiz Estevam chegou lá porque o time estava perdendo e esculhambou todo mundo no intervalo, ele se sentiu incomodado, ele e a comissão técnica foram embora, não voltaram para o segundo tempo. Aí, quem é que está perto aqui? Vai você mesmo, doutor, o médico. O médico foi para o banco como treinador e o time virou o jogo e ganhou 2-1. Virou notícia mundial. Notícia mundial. Todo mundo, o médico resolveu o problema, né? Então, você já imaginou nas apostas, né? Um número no primeiro tempo, aí todo mundo fica sabendo que o técnico foi embora, que o médico vai ser o treinador. Vamos jogar o time que está completo lá. Eu faria isso, né? Não tem jeito. Já está perdendo, vai tomar um pau aí, né? E aí teve a virada. Quer dizer, um jogo desse é muito interessante nesse segmento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, o que acontece no caso desse? Isso aí é uma exceção, né? A gente sabe que Claro. Vamos lá, tudo é baseado em estatística. E a estatística, se você pegar casos isolados, acontecem assim, esse tipo Claro. de coisa. Então, só que na grande maioria das vezes, quando você apostar num caso desse, na imensa maioria das vezes, você vai ganhar, né? É verdade. Então, é isso. A estatística ela sempre vai ter ali uns desvios ali. Esse caso é um caso típico, né? Que realmente eu não vi, mas provavelmente estaria pagando pouquíssimo, né, pro time Claro. contrário ganhar esse jogo e devia estar pagando um absurdo a odd lá para essa vitória, né? E aconteceu. Aconteceu e ele deve estar comemorando, a gente está conversando aqui, essa turma que venceu, né, Ricardo? Tá feliz da vida nessa hora, porque deu certo. O cara perdi mesmo e pumba, recebe uma grana legal. O mercado brasileiro é mesmo ou não o maior do mundo nesse segmento? O Vanderlei, a gente tem alguns números que estão saindo do mercado brasileiro, mas assim, eles não são unânimes, né? Não tem uma fonte única ali que vai lá e consulta o quanto que está sendo movimentado. Mas a XP, ela fez um estudo recente, eu não sei se você acompanhou, bem recente, saiu essa semana. A XP fez um estudo que esse mercado no Brasil, agora, nesse ano, vai movimentar entre 100 e 120 bilhões de reais. É um mercado gigantesco. Eu não tenho aqui a informação se ele vai ser o maior do mundo, mas com certeza está entre os maiores do mundo, porque assim, aqui no Brasil é relativamente novo, né? A gente que acompanha aí futebol, sabe que esse mercado de apostas vem lá de trás da Inglaterra já de muito tempo. Eu, particularmente, eu apostei no Brasil, todos os jogos do Brasil na Copa de 2002. Em todos os jogos, e apostei que o Ronaldo ia ser o craque da Copa, o Rivaldo. Eu sei que eu acertei quase tudo, ganhei uma nota na época. Isso, olha só, 2002, cara. Então, assim, você imagina, isso na Europa, já era um mercado muito forte, já maduro, de muitos anos, né? Mas o Brasil abraçou isso de um jeito absurdo, né? É inacreditável o crescimento desse mercado de 2020 para cá. Assim, de um ano para o outro, de crescer 365%, por exemplo. Então, eu não tenho exatamente se já é o maior, mas com certeza está virando o maior. Ricardo, é possível saber quantas pessoas apostam aqui no Brasil? Não, hoje a gente não tem isso. Desculpa. Não tem problema. Tem uma estimativa, e nesse estudo também, que 22 milhões de pessoas no Brasil apostam ou já apostaram em sites de online. Então, assim, é um número gigantesco. É um número enorme. É um número enorme, porque o brasileiro, ele gosta de aposta, ele gosta de mídia social. É o número 1 de mídia social, é o segundo do mundo. Primeiro em algumas determinadas categorias da mídia social, mas em apostas é a mesma coisa também. O brasileiro sempre gostou de aposta.
Isso também é verdade. E esse mercado, digamos assim, esse produto moderno chegou e começou a atrair muita gente, até porque você joga na sua casa, com todas as plataformas, a facilidade, você não precisa ir na esquina para jogar. Tem uma série coisa que é diferente, né? Que é você tem o resultado daquele negócio logo ali. na hora. Não vai esperar muito, as coisas acontecem muito rápido. É verdade. Uma outra coisa que eu queria que você contasse, há um ranking de estados aqui no Brasil, o estado que tem mais apostas, aqueles que apostam mais, isso é possível a gente saber? Um dos estudos que eu li, um mercado, assim, não em quantidade, mas de percentual de pessoas que apostam, que é altíssimo, é o Nordeste. O Nordeste estava se destacando bastante nisso. Eu pensei que era São Paulo. Provavelmente em quantidade, sim. Ah, quantidade, certo. Mas em percentual de pessoas, realmente o Nordeste parece que era o que mais estava apostando. Um estudo que eu vi agora recentemente, ali que estava até falando de saúde mental, foi o que eu te citei ali, né, que estavam saindo alguns números aí sobre pessoas, quantidade de pessoas que estavam ficando viciadas, que estavam buscando ajuda psicológica. Então eles citavam que realmente eram jovens, e também no Nordeste era bem significativo o número de pessoas que apostavam. Uma outra coisa, Ricardo, talvez você possa falar. As casas de apostas estão preferindo mensagens institucionais ou influenciadores ou pessoas conhecidas para dar a mensagem? Na verdade, nenhuma dessas, né? O que mais a gente vê é estímulo à experimentação. A maioria das mensagens são de estímulo à experimentação. Inclusive algumas delas que acabaram sendo proibidas ou dentro da lei foram ajustadas depois, e você tem um tanto de dinheiro grátis para você fazer suas primeiras apostas. Então, essa coisa caiu, né? Não pode mais ser feito, mas sempre você tem uma grande oportunidade aqui. Então, a maioria das mensagens são assim. Vendendo essa expectativa toda. De número de apostadores, assim, quando a gente pensa do lado mídia, o maior esforço, aí ele vai mais ou menos naquela linha que você estava pensando. Então, São Paulo ganha o maior esforço, depois vem o Rio de Janeiro, depois vem as outras capitais. Então, o esforço de mídia, ele é mais ou menos como a gente imaginaria. Mas a resposta no país é aquilo que o César tinha mencionado, diferente. Entendi. Uma casa de apostas tem um percentual único em cima daquilo que é apostado, ou há uma média? Eu tive um papo já faz um tempo com uma pessoa que trabalhava com isso. Então, assim, cada uma deve ter seu critério, sua regra. Mas a casa de apostas sempre ganhava. Então, assim, você Claro. ganhava. Então, assim, eles não entravam muito na questão ali, né, de eles terem um risco. Na verdade, eles ganham na transação. E eles definem lá um FII, né, por transação, que eles vão ganhar. Então, assim, se ele coleta 50 de um e 50 do outro, ele vai distribuir lá um determinado prêmio, que tira a margem dele, né? E eles têm também um sistema muito interessante que eu vi que era como se fosse um resseguro. Então, assim, se tivesse muita aposta muito alta num determinados jogos ali que pagasse muito, eles também tinham, é como se eles apostassem em outras. Entende o conceito de ressegura, como o banco faz, né? Quando ela te cobra um seguro, ele tem os resseguros, porque caso dê um problema muito grande. Então, assim, tem muito isso também. Mas eles realmente definem lá um FII, um valorzinho, uma taxa, que eles vão ganhar em todas as apostas. Agora, com certeza é de casa para casa que define isso aí. Quanto de retenção, quanto que eles vão soltar de prêmios, né? Entendi. O governo recentemente regulamentou o negócio, né? E aí está emitindo algumas portarias e tal, ainda não está concluindo todo esse trabalho. De alguma maneira, isso limita, limita o segmento de casas de apostas, não limita, essa regulamentação é prejudicial, é benéfica? Qual é a visão de vocês? Olha, o governo, ele quando liberaram lá em 2018, né, com o Temer, eles deram um prazo ali de 2 anos para regulamentar, tá atrasado e tal, mas eles já sabiam que ia acabar acontecendo a regulamentação, então as casas de apostas todas, né, sabem,
e então veio essa proposta aí de cobrar um percentual em cima, né, dos valores apostados, e também de taxar quem ganhou, né, os apostadores, em 15% dos ganhos. E claro que isso diminui a margem delas, vai dar uma segurada, mas é um mercado que vai continuar crescendo. Ele ainda está só começando, então, por mais barreiras que criem, regras, dificuldades de entrada de novos players, mas eles vão acabar conseguindo contornar de alguma maneira, né? Então, eu, sim, acredito, baseado no que eu tenho visto, que vai continuar crescendo, sim. Ricardo, e o mercado de trabalho nisso tudo? O que vocês acham? Então, a obrigatoriedade legal é que as empresas tenham um representante aqui, não necessariamente muito mais do que isso. É tudo online? É tudo online. E as regras que vieram, claro que elas dificultam um pouco a entrada de outras empresas, algumas menores, talvez, assim como talvez a maior delas, como limitação, é você não poder usar um cartão de crédito. Mas aí a gente vê a reação no Pix. 9 em cada 10 pessoas que apostam usam o Pix. E o Pix foi um dos motivos que fez crescer violentamente esse mercado muito rapidamente. Porque o Pix, ele tira aquela fricção, aquela dificuldade que nós tínhamos antes de pagar um boleto, gerar boleto, né? É verdade. Você sabe muito bem como que era complicado, né, para transacionar dinheiro. Agora o Pix ali, ó, viu um QR Code ali, vai ali, em segundos já está apostando. Então, eles até criaram esse dificultador aí, até para evitar que as pessoas se endividem, né? Porque no cartão de crédito vai lá, paga lá e depois não consegue pagar a fatura e vira uma bola de neve. Então, uma das maneiras que eles encontraram é justamente deixar só o Pix liberado para que o dinheiro está ali da pessoa, né? Apesar que a gente consegue pegar dinheiro agora no Pix ali também emprestado, né? É verdade. Pix a gente oferta, faça 12 meses esse Pix aqui. É Não sei verdade. se resolve muito. Olha, eu queria saber agora, só para fechar, a Tunat, o que ela faz exatamente nesse segmento importante? O que ela oferece? Então, vamos lá. Quais são as orientações ou dicas ou caminhos que vocês mostram? O que nós fazemos é monitorar o que está acontecendo no mercado de publicidade, especialmente a televisão aberta, paga, rádio e algumas lives a gente também consegue fazer. Então, nós sabemos quem está indo para o ar, o que está fazendo, o que está comunicando, e a gente sabe se aquilo tem ou não chance de converter. A gente consegue comparar um criativo com outro e saber quais criativos têm mais call to action, aqueles que chamam a atenção, quais criativos têm uma duração de interesse maior, para saber quanto que vai ficar de construção de marca. Porque, se você olhar, nós temos hoje anunciando mais de 50 empresas de bet, isso em offline, na televisão aberta, fechada e rádio. Ao mesmo tempo, né, Ricardo? Ao mesmo tempo, você assiste lá um evento lá, aparece Beth Ricardo, Beth César, Beth Vanderlei, é mais ou menos isso, né? Isso, todos os patrocínios que estavam disponíveis em canais abertos, fechados, são todos comprados. Então, a gente tem realmente um volume de mídia muito grande. Nós estamos falando de um volume de inserções que é gigantesco, né? Para dar uma ideia aí para você, primeiros 4 meses do ano, quase 13 mil inserções de publicidade. É um volume muito grande. Então, a disputa ela é enorme, a disputa é bit a bit, é pessoa a pessoa. Então, nós conseguimos, na Tuna, de dizer que criativo vai dar mais resultado, que horário, que dia da semana, que programa e quais canais estão indo melhor para cada uma daquelas que trabalharem conosco. E essa avaliação, esse trabalho é feito em relação a 2, 3 estados ou pelo país? Não, a gente faz no país inteiro. E para complementar, nós, conforme eu te falei ali, nós detectamos que o mercado tem uma dificuldade em relação à publicidade dinâmica na hora dos jogos, que é onde rola o grosso das apostas, 80% das apostas. Então, o mercado publicitário das bettings, ele trabalha muito ali com o institucional, ou, como disse o Ricardo, ali estimulando a abrir a conta, tal. O que nós estamos ofertando agora no mercado, nós estamos criando uma plataforma para dar dinamicidade para tudo isso. Ela vai conseguir, as casas de apostas vão conseguir fazer
mídia em tempo real, focada no contexto do jogo. Então, assim, se o Corinthians está jogando agora com o Palmeiras e empatou o jogo, vai sair na televisão com QR Code, vai sair no rádio, até no rádio vai sair um play lá para vocês na programação lá colocarem que está pagando agora a odd do Corinthians 4,5 vezes o apostado se o Corinthians fizer o próximo gol. Então, nós vamos trazer uma dinamicidade para algo que era muito complexo de fazer manualmente. Então, essa solução que nós estamos levando agora para as casas de apostas, para pegar um pouco dessa carona aí, vamos dizer assim, desse mercado de bet, né? Perfeito. Faltou dizer alguma coisa, Ricardo, César? Aproveitem. Bom, basicamente queria agradecer a você aí por ter convidado, a gente sempre se fala lá pelo LinkedIn, né? É verdade. Você é uma referência para mim, desde que eu vim para São Paulo há 30 anos, eu te acompanho aí nos programas todos, e só agradecer o espaço aqui que você deu para a gente aqui, e estamos abertos aí para novos papos aí, sobre mídia, o que você quiser aí, estamos sempre aí. Fala, Ricardo. Eu também gostaria de agradecer, acho que é uma tremenda oportunidade, e parabéns pelo seu trabalho. Precisando da gente, estaremos aqui. Nós que agradecemos, obrigado. Conhecemos um pouquinho mais desse mercado, que é um mercado muito forte mesmo, de uns tempos para cá, de uns anos para cá. Eu também concordo que vai crescendo a cada momento, vão surgindo novas oportunidades, novas mensagens. Esse pessoal é muito criativo, e eu entendo que veio para ficar. E a gente espera que isso gere resultados para o país, né? E para aqueles que apostam, se sintam seguros e mergulhem nisso, sempre jogando com responsabilidade. Esse é o recado que eu tenho certeza todo mundo faz. Um abração para você, César, muito obrigado. Ricardo, um abração para você. Com o Ricardo Monteiro e com o César Esponquiado, nós fizemos mais uma nossa conversa. Estaremos de volta na próxima semana. Até a próxima. Oi. Eu sei que você já fechou, mas os primeiros... Não fechei, não. Os primeiros que foram ajudados foram os canais de televisão, porque a queda do varejo todo, que nós sabemos que o varejo está numa situação... Verdade. E quanta coisa foi liberada na TV, esses caras já salvaram bastante a pátria. Chegaram na hora certa, né? É isso aí. É verdade, tem razão. Saíram muitas empresas pelo cenário todo, a gente sabe, o Ricardo lembrou bem, mas chegaram outras, né? Num outro segmento, surpreendentemente, em um outro segmento que não estava, digamos, sendo esperado, né? Foi uma coisa nova que chegou. E as pessoas, aos poucos, foram percebendo como fazer, como jogar. Enfim, e tem o boca a boca, que a gente já falou várias vezes aqui. Você chega numa redação, você chega numa empresa, olha, estou apostando, o outro não sabe, até orienta como é que faz. E qual é a casa de aposta que apresenta, digamos, mais facilidade para apostar? Eu tenho ouvido muito isso. Aquela tem uma plataforma muito complicada, mas aquela outra lá é mais fácil de apostar. Essa conversa é a conversa da porta do estádio. Né? E claro que os técnicos observam tudo isso e tentam encontrar alternativas e maneiras de atrair esses consumidores. Agora, encerrando, abração, Ricardo, abração, César, um abração para você que nos acompanhou até agora. A nossa conversa volta na próxima semana. Até a próxima.